Bem-vindos à segunda aula do módulo 4. Nessa aula a gente vai dar continuidade aos tipos de modelos de aprendizado não supervisionado. Bom, o segundo tipo são as regras de associação. Os modelos de regras de associação, eles são usados para descobrir alguns elementos que ocorrem em comum num determinado conjunto de dados, ou seja, encontrar alguns relacionamentos ou padrões frequentes ali naquele conjunto de dados. Alguns exemplos de onde isso é utilizado é, por exemplo, em estratégias de marketing em supermercados. Você pode ir num supermercado, por exemplo, e encontrar ali próximo ao macarrão já o molho de tomate. Isso é uma associação que existe, né? Que a maioria das pessoas que compram macarrão geralmente compram molho de tomate. Mas existem alguns tipos de associação que não são tão óbvias assim. E esses modelos de regras de associação, eles conseguem determinar esses padrões não tão óbvios e muitas vezes são utilizados para traçar estratégias de marketing. Outro tipo de utilização é, por exemplo, em transações de cliques, né, em páginas de busca. Então, quais são as buscas que geralmente são, quando são realizadas, quais são os lugares que você acessa quando você realiza aquela busca? Isso também é feito utilizando essa ideia das regras de associação. E existem vários algoritmos que utilizam essas buscas de regras de associação em bases de dados. E alguns exemplos deles são, por exemplo, o a priori, o partition e o eclet. Mas esse tipo de modelo ele não vai ser abordado mais a fundo aqui nesse curso, já que o TensorFlow e a Keras eles não são utilizados para implementação desse tipo específico de aprendizado não supervisionado. Existem algumas bibliotecas para implementação desses modelos e é interessante sim conhecer a existência desse tipo de modelo e dessas bibliotecas que realizam essas regras de associação, mas não faria sentido trazer essa implementação de outra biblioteca para esse curso, já que não utiliza recursos, né, dos que a gente está aprendendo aqui. Bom, então vamos partir para o próximo tipo, que é a redução de dimensionalidade. No aprendizado de máquina existe a chamada maldição da dimensionalidade, que acontece quando a gente tem ali uma quantidade de variáveis muito grande num problema. Essas variáveis elas podem acabar sendo altamente correlacionadas, ou a gente pode ter variáveis que não nos trazem informação útil para o nosso problema. E isso faz com que o modelo selecionado ele tenha muitos parâmetros. E esses parâmetros eles podem não ser necessários, né? E vir também a causar alguns problemas. Dentre esses problemas, o overfitting. Então, para evitar esses tipos de problemas, a gente utiliza os modelos de redução de dimensionalidade que a gente vai implementar nessas próximas aulas. O primeiro passo é importar os nossos dados. A gente vai utilizar nessas próximas aulas, então, para compreender esses algoritmos de redução de dimensionalidade, a biblioteca MNIST, que já está nos datasets lá do Keras disponível. A gente vai importar ela para poder utilizar algum tipo de visualização de imagens, né, também aqui no nosso curso. A primeira biblioteca que a gente vai importar vai ser a Matplotlib. Plot com PLT. E daí a gente vai importar lá do Keras, dos datasets do Keras, o MNIST. Eu optei por já utilizar o MNIST, apesar de ser um dataset que é bastante utilizado já, né, em diversos lugares, porque se a gente fosse trazer uma base de dados diferentes, mais real, a gente teria que fazer uns tratamentos desses dados, e isso poderia consumir um tempo da nossa aula. Então eu já optei por já trazer essa biblioteca que já tem os seus datasets já importados já no Keras. Bom,
Então, a gente vai utilizar o load data, né, para poder carregar esses dados lá do dataset. E esses dados, eles já vêm no formato dividido, né, de treinamento e teste e de feature target. Então, aqui eu vou criar os dois tuples aqui que vão receber esses dados. No primeiro, eu vou ter o X de treinamento e o Y do treinamento. E depois eu vou ter o meu X do teste e o Y do teste. Outra coisa que a gente vai fazer é mudar, né, o tamanho desses tensores aqui de entrada. E o tensor de treinamento, eu vou pegar ele, vou utilizar a função reshape para mudar ele para 60.000, né, que é o tanto de imagens que ele tem ali na base dele. 784, por quê? Porque ela é uma imagem 28 por 28 pixels. Então, no total, a gente tem 784 pixels. Então, a gente vai utilizar essa dimensão. E eu vou dividir aqui por 255, por conta das cores, né? Ela está em escala de cinza. E eu vou fazer a mesma coisa para o teste. Então, aqui, esses dois vão ser X de teste. Aí, aqui, ao invés de 60.000, a gente vai ter 10.000. Rodei. E agora eu já tenho aqui os meus dados prontos, né, para realizar ali o treinamento dos nossos modelos. Mas antes, para quem não conhece esse dataset, né, ele é um dataset que é de escritos, né, manuscritos de números de 0 a 9, e ele é utilizado para a gente tentar prever qual que é o número que está ali escrito, agrupar, né, por números essas imagens. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para a gente ver como é que é esse dataset, né? Vou pegar lá do meu X de treinamento, uma qualquer, vou pegar a 8ª imagem, sei lá. Mas antes aqui, eu vou voltar ele, né, para uma 28 por 28. Aqui a gente tem, então, um número 1, né? Um número 1 escrito à mão. A gente pode colocar outra aqui, 150. A gente tem um número 4. E aqui a gente vai ter números de 0 a 9, né? Que no nosso caso aqui a gente vai treinar eles com os pixels, com os 784 pixels, né? E em um formato mais normalizado. Bom, a partir da próxima aula, então, a gente vai começar a implementar o modelo em si para poder reconhecer, então, esses dígitos. Muito obrigada e até a próxima aula.